sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Adriano Amorim e, de alguma forma, você deve estar se perguntando como as terapias complementares integrativas podem nos ajudar. Nessa noite, teremos como convidada especial a entrevistada doutora Margarete Bianchini. Ela que é graduada em Marketing pela Unip, mestre em Ciências da Comunicação pela USP, Universidade de São Paulo, professora doutora PhD em Business Administration pela Florida Christian University, coach pela Portal da Educação, naturopata pelo Instituto Biociências, cursando terapia integrativa e complementar pela Unicesumar. Seja muito bem-vinda, doutora Margarete Bianchini. Muito obrigada, muito boa noite. É sempre uma honra estar aqui falando desse assunto, terapias integrativas e complementares, como elas podem nos ajudar, né, Adriano? Com certeza. As perguntas são sempre muito bem-vindas. Se você tem alguma dúvida, quer seja para você, para sua família, algum conhecido, pode enviar para nós essa pergunta, que é sempre muito bem-vinda. E a doutora Bernadette está aqui para esclarecer as suas dúvidas. Vamos lá. Doutora, um aspecto que nós abordamos antes, uma terapia também complementar e integrativa, um conjunto de conhecimentos, que é a homeostase quântica informacional. Eu quero que você traga para nós qual foi a sua experiência com a HQI na sua vida. Olha, bom, primeiro eu preciso contar que você que foi minha terapeuta, né? Uma grande honra, com certeza. Mas o efeito do HQI, ele é muito rápido. Então, o benefício que eu vi, assim, muito rapidamente, foi o resultado que ele nos ajuda a ter em um curto espaço de tempo. Então, dentro do meu processo, do que eu estava buscando, de uma sessão para outra, como se houvesse, assim, uma aceleração naquilo que realmente eu estava buscando. É quase como um coach, né? A gente define o que a gente quer, quais são as métricas e traça aí um caminhar. Evidentemente que a sua condução no processo também fez diferença, do qual eu sempre, como eu digo, sou muito grata. Muito honrado por poder atender você também. Então, assim, o que eu posso compartilhar, essa experiência, ela mexe realmente no estado de consciência, né? Então, quando mudam as coisas aqui dentro, parte para ação, para as atitudes. Então, os ganhos são, obviamente, muito benéficos e com muita agilidade. No meu caso, o que eu fiz foi para a parte estratégica profissional. Então, ela surgiu esse efeito. Aí ninguém me segurou, né? Fui embora. Perfeito, perfeito. Muito feliz com os resultados. Parabéns também com todo o conteúdo, com tudo que você alcançou através da HQI na sua vida. Doutora, uma pergunta que muitas vezes talvez não queira calar. Com toda a sua formação científica, toda a formação baseada na ciência, por que hoje atuar como terapeuta? Realmente as pessoas ficam curiosas, né? Porque eu venho, então, de uma formação em administração, né? Você leu aí o meu currículo, e eu trabalhei sempre no corporativo, e, em paralelo, ministrando aulas em universidades de ponta. Ainda hoje eu sou convidada, só que hoje eu só atuo como professora convidada nos cursos de MBA. E como eu vim do corporativo, eu identifiquei ali nos profissionais carências de competências. Por isso que me levou a fazer o meu doutorado em Business Administration, e eu peguei uma linha muito forte da liderança. Porque o que a gente vê no corporativo é que realmente a gente tem uma remuneração muito melhor, mas são ambientes competitivos, são ambientes hostis, é mais ou menos assim, você está numa jaula de leões, né? A vaidade é muito grande, o ego é muito grande. Sim. E como eu sofri um acidente em 2009, e desse acidente eu acabei usando uma erva natural chamada, uma planta, na verdade, uma aloe vera. No meu acidente, para ter uma ideia, eu tenho o lado esquerdo do corpo queimado e o lado direito fraturado, com fraturas expostas. Tal. E as queimaduras, elas comprometeram 40% do corpo.
foram queimaduras de terceiro grau. Então, para quem não sabe, normalmente um paciente com queimadura de terceiro grau, ele não sobrevive. E eu comecei a usar uma planta chamada aloe vera. Perguntei para o meu médico, ele fez, não tem nenhum estudo comprobatório. Eu falei, mas eu posso usar? Pode, num pedacinho de pele. E eu fiz o teste aqui, não sei se nem dá para ver, mas eu fiz o teste nessa região com a aloe vera e a cicatriz ela ficou muito boa, né? E isso me despertou curiosidade. E eu fiquei, por conta desse acidente, 1 ano fora do mercado. Em 1 ano, o que você vai fazer em cima de uma cama? Estudar, né? E eu comecei a estudar as ervas medicinais, eu já atuava como coach, e eu comecei a misturar saberes que esse, Adriano, e a nossa audiência aí, né? Para entender um pouquinho. O sonho do MEC, que é o Ministério da Educação, é juntar saberes. Então, hoje, por exemplo, você tem universidades, a USP está com testes, da Escola de Medicina atuar junto com a engenharia para criar robótica nas cirurgias. Então, é um sonho do MEC em juntar esses saberes, porque, no fim, as coisas elas se interlaçam e, com a junção dos saberes, só tem a ganhar. Todos nós ganhamos. Eu comecei a aplicar o coach junto com algumas ervas medicinais que eu havia estudado. E aqui é importante explicar, porque tem várias formas de aplicar as ervas. A gente vai falar disso no decorrer aqui do nosso bate-papo. E eu vi que o coach daquela pessoa, de uma semana para outra, ganhava velocidade. E eu mesma falava, não, deve ser coincidência. Aí apliquei em outro coach, apliquei em outro, e começou a ficar bom, sabe? Aí eu falei, nossa, eu acho que eu estou descobrindo um método. E isso desde 2010. Então faz 10 anos que eu atuo com um método que eu desenvolvi, que se chama Fitocoaching, onde eu pego o profissional que quer desenvolver competências. Então, a gente identifica, cria marcadores, indicadores, de onde ele quer chegar, e a gente faz esse processo que dura 4 meses de trabalho, são trabalhos semanais, onde ele vai usando os florais e vai participando do processo de coaching. E tudo baseado na ciência, doutora. Quando eu descobri isso, eu falei, uau, que fantástico! Só faltou uma coisa, quebrar a resistência das pessoas para sair do esotérico. Sim. Porque não é esotérico, é científico. Né? Como é que para você unir hoje a ciência com a saúde integral, doutora? Conforme a sua experiência, conforme as suas formações, como é que é para você esse processo de união? Olha só, o homem, ele é um ser holístico. Eu não posso pegar uma pessoa e só olhar o emocional dela. Eu não posso pegar uma pessoa e só olhar a parte física. Eu não posso pegar essa pessoa, olhar só o campo espiritual. Então, entendendo que um homem é um ser integral, ficou muito mais fácil eu conseguir entender por que, muitas vezes, lá no campo do trabalho dele, ele tem dificuldades de fazer uma gestão de equipes. Às vezes, ele está com um determinado centro de forças desequilibrado, que são os centros de força são chamados chakras, e vem lá da medicina hindu, nós estamos falando de 10 mil anos atrás. Então, por estudos, a gente começa a perceber que eu preciso cuidar desse profissional como um todo. Então, para eu transitar de uma carreira para outra, foi muito fácil, porque eu trouxe toda essa experiência, toda essa bagagem. Eu tenho 53 anos de idade, eu trabalho desde os 14, então eu já trabalho há um certo tempo, trabalhei em diversas empresas de grande porte, o que me possibilitou entender os processos organizacionais, entender a gama de produtos, entender que empresas sem pessoas comprometidas não tem nada. Até mesmo porque o profissional ele tende também, em desequilíbrio,
a causar desequilíbrios na família, quer seja com pessoa. Então, é como você disse, doutora, ele é um todo. Então, não adianta separar. Não adianta. Então, assim, eu não consigo ver essas duas áreas separadas. Eu não, agora eu só vou tratar saúde. Não, agora eu só vou tratar o administrativo, o administrador, né, o gestor. Eles são interlaçados. Então, esse é o campo do fitocoaching, que é um método que eu desenvolvi. Mas eu atendo também com a naturopatia e com a fitoterapia, que são processos diferentes, mas a base é a mesma. Por que uma pessoa que está dentro de uma indústria, ela está se acabando em tomar vários remédios para equilibrar o estômago, para equilibrar o coração, depressão, pânico? Porque alguma coisa dentro do processo organizacional em que ela está atuando não está em ordem com ela. E aí, se a gente vai puxar lá na administração, quantos profissionais não se adequam às culturas da empresa e ficam insistindo? Então, o que a gente tem lá como produto final? Pessoas adoecidas, e pessoas adoecidas não vão trazer um bom resultado organizacional, vão precisar de tratamento médico, e quantos afastamentos não ocorrem por conta de pânico, depressão e outras doenças no campo emocional. E no campo da fitoterapia, as pessoas me procuram realmente para tratar o campo físico normalmente. Mas que, de novo, não dá para separar o campo emocional. Às vezes estão numa relação tóxica. Aliás, eu vi sua entrevista do HQ com as situações abusivas. Parabéns aí. Quem não assistiu o vídeo, eu recomendo, né? Muito grato. A pessoa está nessa situação de relacionamento tóxico. Às vezes está infeliz com a carreira. E eu falo o seguinte, gente, a coisa boa da vida é mudar, porque eu estava sossegada, eu já tinha feito graduação, eu já tinha feito mestrado, eu já tinha feito lato sensu, eu já tinha feito doutorado, eu tenho 5 livros como coautora, eu já poderia ficar quieta, mas assim, eu já tinha sentido que ali, naquele campo, eu já havia agregado valor. Então, o que mais eu posso agregar valor para a sociedade? Então, foi aonde eu comecei a mesclar os assuntos, né? E fui, eu estou numa graduação. Estou lá, voltei para o banco da escola, né? Com essa bagagem toda, e eu brinco com a minha filha que eu falo, vamos para a escolinha, e é uma baita universidade, eu chamo de escolinha, né? E assim, que gostoso como a gente aprende, né? Então, é isso também que a gente tem que passar para as pessoas, que você não pode ficar estagnado só numa coisa que você fez, tem que se atualizar. Tem que buscar informação, tem que saber a origem dessa informação, da onde que ela vem. Não é isso? Tem que... Isso é muito importante. Principalmente na conjuntura atual. Principalmente. Quantas mobilizações nós não tivemos que fazer? Pessoas que falavam, eu detesto estudar à distância. Aí descobriu uma nova competência. Começou a ser... aperfeiçoar, começou a se aprofundar, descobriu que, puxa vida, eu consigo estudar sem interrupção. Não é? Com uma qualidade de ensino talvez igual ou superior também, né? Isso, nada como a experimentação para a gente mudar de opinião. Sim. Doutora, o que as pessoas talvez se perguntam é, o que são as terapias integrativas e complementares? Tá. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, ele, vendo o campo emocional que ficava para os hospitais, para a saúde pública, né, para a saúde básica, o SUS, Sistema Único de Saúde, que as pessoas precisavam de algum apoio emocional. E ele começou a perceber que existem inúmeras terapias alternativas, das quais essas pessoas poderiam se beneficiar e que fizessem um complemento às atividades do médico. Então, ele baixou 3 portarias, ele implantou esse sistema no SUS de algumas terapias. Aí as pessoas falam, qual que você acha melhor? Não tem melhor, tem aquela com qual você se identifica. Né? Então, assim, começou timidamente,
Hoje já tem umas 19 terapias implementadas. O que as pessoas muitas vezes também confundem é que talvez haja um conflito, uma competição entre as práticas integrativas e complementares por ter novos clientes. E não, o contrário não é separar o cliente do que ele já faz acerca do tratamento. Então, se ele toma remédio, até que o médico observe a melhora dele, ele continuará tomando remédio. Mas as práticas integrativas têm a função de auxiliar, de unir, de integrar de fato, como o próprio nome diz. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Pega um paciente com câncer de estômago. Então, o médico vai lá, ele vai tratar, ele vai operar, ele vai pedir para fazer a rádio, vai pedir para fazer a química, ok, essa pessoa vai para casa. E quando chega na casa dela, quem que dá o apoio emocional? Perdeu o cabelo, passou por um bombardeio de tratamentos, não sabe se livrou do câncer. Então, vem a terapia integrativa acolher esse paciente. Então, esse apoio emocional, esse acolhimento, faz a diferença na vida do paciente. Ele começa a ter esperanças que ele pode se curar. Porque se ele vai ficar sozinho em casa, o que ele vai ficar pensando? Ai, meu Deus, eu tenho que esperar 5 anos para saber se eu estou livre da doença? Puxa, eu estou sem cabelo, olha, eu tinha um cabelo assim, tinha um cabelo assado, agora não tem, como é que eu vou sair? Ah, mas aí fica, né, a confusão mental. Mas quantas pessoas tiveram câncer e perderam o cabelo? Hoje é comum, mas vou de turbante ou vou de peruca? Então, nisso, as terapias alternativas, ela acolhe, né? Ela embala, ela fala, olha, vem aqui. Não é porque você está passando por isso que você vai ser discriminado, vai ser excluído. Então, é um embalo. Até mesmo porque o cliente, o atendido, ele enfrenta não apenas a doença, mas toda uma questão de baixa estima, toda uma questão de desafios familiares, como você disse, um certo preconceito da sociedade como um todo. É isso mesmo. E aí as terapias alternativas, e como o nome diz, complementares. Ninguém vai chegar em sã consciência, porque para ser um terapeuta, tem isso também, tá? A gente tem que ter um registro numa associação. O registro da Associação dos Terapeutas é a ABRAT, onde a partir do momento em que você envia os seus certificados, você ganha uma carteirinha com o número de registro, e ali você já está sujeito a cumprir penalidades de responsabilidade civil. Sim, há toda uma organização, né? Tem, não é assim, olha, para de ir no médico, vem aqui tomar chá que eu vou te curar. Não é assim que funciona. Porque você é responsabilizado caso dê alguma coisa errada. Então, o nome diz terapias integrativas e complementares. Das terapias integrativas e complementares que hoje integram o SUS, quais que você pode trazer para o conhecimento do nosso público, quais que você pode compartilhar conosco? O Ministério da Saúde, ele lançou blocos de terapias. Então, eu vou ler, porque tem muitas, e começou em 2006, precisamente em 3 de maio, com a portaria 971. Então, começou com a medicina tradicional chinesa por meio da acupuntura. Até hoje tem gente que não acredita, tem alguns médicos que não acreditam na acupuntura. Uma medicina usada na China milhões de anos. A homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia. É aqui que eu entro, gente. Termalismo. O que é o termalismo? São aquelas regiões de piscinas térmicas que você vai lá e fica curtindo a aguinha quentinha, né? Em estados onde o solo tem toda uma composição geológica que, com seus minerais, vão fazer bem para a saúde. Caldas Novas, Goiás, um exemplo clássico disso, doutora. Isso mesmo. Crenoterapia. Crenoterapia, pensa lá em Caxambu. Inclusive, na década de 70, o Parque de Caxambu, para quem não sabe, lá em Minas Gerais, ele era aberto com médicos, as pessoas vinham, se hospedavam na cidade por 21 dias. Passava com o médico e o médico falava assim, olha, há tantas horas você vai tomar água daquela fonte, tantos copos.
tantas horas daquela outra fonte, tantos copos, e assim subsequentemente, e vai fazer o banho, porque aí tinha os ofurôs lá, de tal e tal água às tantas horas. E a sua alimentação tem que ser assim. A pessoa pegava aquilo, chegava no hotel, a minha alimentação é essa, nesse horário, com a aguinha, ia lá na fonte, pegava, bebia na hora, porque não adianta nada você trazer a água para casa, você tem que tomar no local, tirar da fonte na hora e tomar. Então, esse tratamento se chama crenoterapia, porque é a ingestão da água mais os banhos. E a medicina antroposófica. Então, veja, este bloco de terapias, ele já existe há 14 anos. Né? Então, mas no SUS tem todas? Não. Por quê? Nem todos os prefeitos assumiram essas terapias como verdadeiras. Então, muitas vezes a pessoa, se entrar lá no site do Ministério da Saúde, no site tem todas as terapias. Aí você liga e fala, eu quero agendar com a acupuntura. A pessoa fala, não, aqui só tem ginecologista, cardiologista e clínico geral. Então, é uma coisa que parece que está acessível, mas ainda inacessível. Mas a gente chega lá. Tem cidades mais à frente, por exemplo, o Rio de Janeiro está bem avançado, São Paulo ainda um pouquinho recuado. Aí, em 2017, então você vê, a primeira foi 2006, a segunda 2017, pela portaria 849, no dia 27 de março de 2017, ele coloca arte-terapia. Fácil. Né? A pessoa vai lá, vai pintar, vai desenhar, vai fazer crochê, vai fazer tricô, vai fazer arte. Ayurveda. Também trabalha com Ayurveda, que é a medicina hindu, onde ela, vamos dizer assim, segmenta o perfil da pessoa em determinados doshas, que são umas características físicas e emocionais que você tem, e ela trata na alimentação, ela trata com óleos essenciais, trabalho todo também, trabalha holisticamente. Biodança. Então, não é uma dança qualquer, mas é um trabalho feito em grupo. Normalmente, quem aplica são os psicólogos ou os terapeutas complementares que se especializaram na biodança. Dança circular. Então, aqui a gente está trazendo muito a música para a vida das pessoas, né? Na USP, tem um projeto para maiores de 60 anos, Universidade de São Paulo, onde eles incluem os idosos a esse tipo de atividade gratuitamente. Por quê? Porque eles perceberam que a população está envelhecendo e não é muito melhor prevenir para a gente desocupar os hospitais? Então, tem depoimentos, se você entrar lá no site da USP, além de ter a universidade acima de 60 anos, que a pessoa entra sem vestibular, tem também todos esses trabalhos de medicina alternativa, onde tem os depoentes, que são os idosos, falando, minha vida mudou. Porque antes eu ficava em casa curtindo doença. Agora não, agora eu saio, eu venho aqui, eu venho dançar. Esse lugar é bonito, é cheio de árvores. Eu estou rejuvenescendo. Olha que beleza, as pessoas, né? Redescobrem uma nova forma de viver, né? Então, meditação, tudo isso dentro desse pacote ainda. Musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, o reiki, imposição das mãos, né, com a energia, a Shantala, que veio da Índia, que é a massagem aplicada nos bebês para evitar as cólicas e criar vínculo com os pais, então também foi incluso nessa portaria. A terapia comunitária integrativa, chamada de TCI, que é onde as pessoas com problemas mentais, e aí eu não estou falando só dos desvios, eu estou falando da depressão, eu estou falando da ansiedade, eu estou falando das crises de pânico, onde eles fazem tipo uma terapia em grupo para poder amenizar essas dores emocionais. Então, o paciente tem aqui também um acolhimento. E a yoga? Então, olha quantas terapias
estão inclusas aqui nas terapias integrativas e complementares que a gente nem sabia. Nós vemos, assim, clínicas, né, particulares oferecendo esses tratamentos, né? E aí, em 21 de março de 2018, há 2 anos atrás, com a portaria 702, entra a aromaterapia. A apiterapia é o tratamento com o uso dos produtos da abelha. Inclusive, tem, no SUS eu não vi, mas eu vi em clínicas particulares, onde a pessoa, pela picada da abelha, pelo veneno da abelha, consegue curar dores crônicas. E aí a pessoa fala, nossa, mas eu vou lá tomar uma picada de abelha? Aí a gente fala, o que é que você prefere? Uma picadinha da abelha ou você prefere ficar ruim da coluna? Pode escolher. E é muito rápido, né? Bioenergética, constelação familiar, que vem com grande sucesso para aliviar os relacionamentos familiares, porque a causa de todas as dores começa lá na família, na desestruturação familiar. Inclusive, a constelação familiar é muito utilizada no meio do direito. Tem um direito sistêmico e familiar. Isso. Utilizado na conciliação de casos, com grandes soluções, grandes benefícios, né? Sim, muito. A aromaterapia, que é a terapia pelo uso das cores. A geoterapia, que usa muito ainda os cristais, e usa também aquela parte de solo dessas cidades, onde esses minerais são potentes. Aí tem até como exemplo São Tomé das Letras, né, que tem um lugar lá onde você coloca o teu celular, ele carrega sem fio, sem tomada. Então, por isso que lá todo mundo é feliz. Entre outras coisas, tem as pedras que fazem esse processo. Hipnoterapia, que é a hipnose. Ele coloca aqui imposição das mãos, que não deixa de ser o reiki, mas aí existem vários nomes, né? Na igreja messiânica, eles chamam de jorei, o reiki, o passe magnético, que usa os centros de força também. E aí vem aquela história de tudo é energia, nós somos energia, né? Que bacana. Ozonioterapia, eu tive uma aula no meu curso com médicos que agora eles operam com o ozônio, além da cirurgia convencional que eles estão fazendo, eles usam o ozônio, porque o ozônio está trazendo uma cicatrização, está trazendo uma aceleração nos processos cirúrgicos fantásticos. Aqui, no caso que eu assisti dos médicos, eram cirurgiões plásticos, mas eles aplicam o tratamento de ozonioterapia. E a terapia dos florais, que muita gente já estava ali acostumado a usar. Então, olha que cesta de vantagens de produtos e serviços que a gente tem para usufruir. Só fica ruim quem quer, né? Eu entendo que até alguns lugares do SUS nós não vamos encontrar todas essas terapias, por enquanto, né? Mas tem bons terapeutas no mercado, cada um acaba se afinando com um determinado serviço, e quando a gente participa desses eventos, né, que eles chamam de feiras místicas e esotéricas, porque tem o pessoal do esoterismo, mas tem o pessoal da medicina alternativa que faz esse trabalho, que é baseado na ciência. Tudo que eu falei aqui para vocês não tem nada do achismo. É tudo científico. Tem que ir lá, estudar a base. Qualquer um. A biodança, o mel, qualquer terapia que você pegar, ele tem estudo. Você pega a aromaterapia, né? Ah, mas eu vou cheirar um olhinho, eu vou passar um olhinho essencial, eu vou curar? É sim. Então, é que quando você passa aquele olhinho, sem grandes pretensões, ele se adere à região tegumentar, ao pelo, e ele já vai entrando, porque a composição dele permite que se equipare à nossa composição físico-molecular, e aquele óleo essencial vai tratar, por aquele pedacinho que você está usando, vai tratar o que você precisa ser tratado. É científico, não é, eu vou dar um cheirinho aqui e já passou e tal. Não, não é assim. Está tudo baseado
na ciência. Então, um terapeuta que se predispõe a ser um terapeuta, ele tem que estudar muito. E aqui eu vou até fazer uma confissão. Quando eu comecei a migrar de área, eu falava, eu não quero ser terapeuta. Porque qual era a imagem que eu tinha do terapeuta? O terapeuta era um cara que gosta de usar aroma, vai lá, compra e começa a aplicar o aroma. Aí eu fui estudar. Quando eu fui estudar, eu vi que o negócio era diferente. E que eu realmente precisava me empenhar muito, porque é muita responsabilidade, né? Então, estas são as terapias integrativas e complementares que foram aí difundidas pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Doutora, temos aqui. Mais, viu? Eu acho que o HQ tem que entrar, eu acho que o coach tem que entrar, existe a reconexão e a cura reconectiva do Eric Pearl, tem que entrar, tem muita coisa boa aí que ainda precisa entrar nessas medicinas alternativas e complementares. Perfeito. Temos aqui um relato da Andréa Lucena, onde ela diz que foi diagnosticada com fibromialgia em 2016 e a medicina tradicional, que é a medicina alopática, que através de um reumatologista, ele receitou para ela alguns calmantes, o que deixaria ela um pouco grogue, segundo ela. Então teve alguns efeitos um pouco colaterais. E ela gostaria de saber qual que é o tratamento alternativo mais indicado para o caso dela. Então, a fibromialgia, ela é uma dor muscular horrível, horrorosa, mas ela é uma dor emocional. Então, aqui, a gente trabalha com a fitoalquimia. O que é isso? Eu vou pegar o caráter energético da erva certa e vou sugerir algumas formas de tratamento para ela. Eu posso sugerir como forma de chás, como formas de banho, como formas de sachê. A pessoa põe o sachê e deixa com um alfinetinho junto ao corpo. Eu posso sugerir como incenso, pelo aroma, ela estaria absorvendo o efeito energético desta erva. E aí a pessoa fala, não, isso daí ou é macumba ou é misticismo. Como é que pode um cheirinho resolver a minha dor? Então, quando a gente vai estudar a fitoterapia, a fitoalquimia, primeiro a gente tem que estudar todo o sistema, todos os sistemas que tem no nosso corpo, e que não são poucos. Então, a gente começa lá pelo sistema nervoso central, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema imunológico, sistema reprodutivo, sistema tegumentar, não sei se eu já falei, sistema esquelético. Então, veja, o corpo humano é uma fábrica perfeita, com nervos, com neurônios, com axônios, com bainha de mielina. Tudo isso eu tenho lá na química, quando a gente estuda as cargas elétricas, eu tenho próton, eu tenho íon, eu tenho cátion. Lembra disso, Adriano? Sim, com alguns traumas que eu tenho que tratar, mas eu lembro. Então, a erva também tem elétrons, prótons, cátions, que quando eu junto essas energias, eu tenho a formação química, mesmo usando só a parte da fitoalquimia. Detalhe, sem o efeito colateral. Essa é a melhor parte da conversa. Eu lembro que eu atendendo em Pouso Alegre uma gestante, eu atendi ela com a fitoalquimia, para ela não ingerir, porque também pode ser ingerido como chá, né? Mas gestante a gente tem uma precaução, então eu falei, você vai fazer banhos. E a outra filhinha dela, de 5 aninhos, a viu no banheiro tomando banho de ervas, arregalou um olhão, falou, mamãe, o que é isso? Ela falou, eu estou tomando um banho de ervas que a doutora Margarete passou. Aí ela olhou, pensou, ela fez assim, mamãe, ela é uma feiticeira? E enquanto a mãe não passou com essa criança na porta da clínica para ver que eu não morava numa floresta, a criança não sossegou. Mas eu gosto de trazer esse fato real, que acaba sendo engraçado, porque é essa imagem que as pessoas têm quando a gente fala, pela energia da erva eu consigo te curar no seu campo físico, mental, espiritual e emocional.
Por quê? Eu estou gerando um equilíbrio. Então, quando eu gero um equilíbrio químico, eu sano a dor. Olha que fantástico, né? Tá tudo aqui, humanos, nossos sais, a nossa eletricidade. Quem nunca tomou um choque numa porta de um carro, num elevador, passa a mão na mesa, ai, que choque, por quê? Porque o corpo está carregado de energia, de elétrons. E o elétron e os prótons e os cátions destas plantas, e aí, óbvio, tem já um estudo de 118 ervas, catalogado onde que essas ervas atuam, o campo energético que elas atuam. E tem todo um estudo fantástico. Campo físico, você vai até energia 18. No campo emocional, você vai subir para 45, e assim subsequentemente. Então, um bom terapeuta, ele vai saber o que você está precisando consertar, e ele vai saber qual que é a erva certa. E a parte boa, sem causar aqueles efeitos tão indesejáveis, né? Eu gosto muito de falar dar o exemplo da gastrite, porque hoje em dia todo mundo tem gastrite, né? Então, você vai ao médico, com todo respeito aqui, ele vai te receitar o omeprazol. Por quê? O nosso pH do corpo, ele baseia-se, quando ele está alcalino, em 7. A base dele é 7. Só que o pH do duodeno é 3,5. Por quê? Quem come carne tem que dissolver aquela carne. Então, a grosso modo, imagina o duodeno como um caninho e aqui uma tampinha que vai abrir ou fechar de acordo com a digestão que tem que ser feita. Só que quando eu vou colocar qualquer medicamento em que vai interferir nessa parte gástrica, o duodeno vai ficar toda hora, opa, entrou medicamento, entrou, eu preciso trabalhar. Eu preciso ir lá ajudar o meu amigo a triturar aquilo lá. Então, o omeprazol, ele faz um revestimento nessa parte estomacal. Agora, da onde sai o omeprazol? Você sabe? Sabe a plantinha? A natureza sempre fornece tudo que nós queremos, né? Uma plantinha que chama espinheira santa. Tá lá. Então, a indústria farmacêutica pega a espinheira santa, vai lá, separa metabólicos primários, metabólicos secundários, processa com sintético, forma o comprimido. Quando eu misturo, quando a indústria farmacêutica mistura, a pessoa começa a ter propensões a ter efeitos colaterais. Então, olha que interessante, né? A gente consegue tratar tudo ali pelas ervas. Só que demora. É um pouquinho mais longo o processo, nem todo mundo tem paciência. Quando a gente vai estudar como é que surgiram os medicamentos, a gente tem duas vertentes. Hipócrates trazendo essa coisa do seu alimento, a sua comida, né? Você é o que você come, todo holístico. E aí chega Galeno e faz o quê? Não, o ser humano não pode sentir dor, cara. Vamos operar, vamos dar um remédio e papum, papum. Então, os remédios, eles são importantes, porque eles são pontuais. Você tá com uma baita dor de cabeça, você quer, na praticidade, falar, me dá um acetilsalicílico aí que eu vou resolver isso daqui. Me dá um paracetamol que eu vou resolver essa dor de cabeça. Não dá para eu ficar aqui com dor e pensando que eu vou tomar um chá e que quem sabe o chá vai fazer efeito. Então, assim, eu não sou contra medicamentos, não. Tem horas que a gente precisa, sim. Mas o que eu gosto de dizer para as pessoas é que se você conseguir prevenir, você não vai ficar doente. E como é que eu previno? Tendo bem-estar, tendo equilíbrio entre meu campo físico, meu campo mental, meu campo emocional, meu campo espiritual. Pronto. Importante ressaltar para as pessoas que muitas vezes o medicamento ele trata os sintomas. E essa prevenção que você colocou, doutora, trata as causas. Então, um nível acima, para que você evite sentir os sintomas no teu corpo. Como o nome diz, o remédio remedia. E um tratamento, seja na naturopatia, na fitoterapia, nós usamos a metodologia, medicina tradicional chinesa. Por que você está tendo a dor de estômago, filho de Deus? A alergia,
A gente sabe que a alergia, que a pessoa fica toda empipocada, é o limite que ela tem da vida dela. Ela já não está aguentando mais aquela vida. Ela precisa se livrar daquela vida. Ela não aguenta, ela está estrangulada. Então, qual é a causa para a gente poder tratar de forma correta, né? Com as ervas. Eu, particularmente, com as ervas, com os óleos essenciais, né? Doutora, para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que querem ter acesso ao seu trabalho, como você atua com as terapias complementares integrativas, como é que elas podem fazer para ter o contato com você e o seu trabalho? Tá. Primeiro, assim, eu já atendi online antes da pandemia. Com a pandemia, eu continuei atendendo online, mas eu também tenho 2 consultórios que eu atendo em São Paulo. Eu gostaria de deixar o meu telefone, porque é o WhatsApp, você pode perguntar o que quiser. É 11 9 7553 1212. Bem fácil. 11 9 7553 1212. E aí, quando a gente faz uma consulta preventiva, o que eu faço? Primeiro eu vou lá no hinduísmo, que traz os nossos centros de forças, os chamados chakras. Você não precisa nem me contar o que você tem. Pela medição energética, eu já vou te falar. Que se não está instalada a doença, vai instalar. Porque a doença começa primeiro na alma, não tem jeito. Gostem ou não, acreditem ou não, ela começa na alma. Porque ninguém faz um câncer assim. Dormi sem câncer, acordei com câncer. Dormi sem gastrite, acordei com gastrite. São processos que vão sendo desenvolvidos de acordo com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, com as nossas vibrações, com as nossas energias, né? Tem uma informação também muito interessante. Se eu me recordo, o índice de recidiva de um câncer, ou seja, quando o câncer se manifesta novamente no corpo, é cerca de 2 anos. Então, por exemplo, se o câncer se manifesta em um dos rins, o médico vai lá e extrai um dos rins. Teoricamente, o câncer era para terminar ali, era para acabar ali. Mas 2 anos depois, o câncer se manifesta em um outro órgão. Então, essa é uma real situação de que a doença ela não começa no corpo físico, ela se manifesta no corpo físico. Eu costumo dar sempre o exemplo de que a doença talvez seja água transbordando bacia fora. Mas cuidar das causas, cuidar da saúde de modo integral, é de fato fechar a torneira, para que o corpo não mais manifeste, não mais somatize essas doenças. E o mais interessante, Adriano, é que a gente reluta, né? A gente sabe que tem coisas erradas na nossa vida, caminhos errados, caminhos torturosos, caminhos que nós estamos se arrastando, mas a gente reluta em mudar. Por quê? Porque nós estamos numa zona de conforto. E eu falo que a zona de conforto é uma delícia, mas ali nada acontece, né? A gente tem que criar movimentos, tem que gerar processos. Mas aí entra a questão do vitimismo, né? O mimimi, ai, coitadinho de mim, ai, como é que eu vou fazer? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, aí pronto. Aí chega a doença, que a doença é o maior indicador para te falar assim, ó, carinha, se mexe, tem alguma coisa errada na sua vida. A questão é, quando essa doença chega um câncer, aí é muito mais difícil de tratar. Então, no preventivo, faz uma consulta para ver como é que você está, como é que estão os seus centros de força, o que você precisa mudar. Tem casos de pacientes que a gente vê no fitocoaching, a pessoa buscando carreira, buscando se posicionar no mercado e se acabando fisicamente, se acabando. Aí chega uma esteatose grau 3. Opa! Um câncer de fígado, eu não quero. Aí se joga no tratamento. Então eu falo assim, ó, ou a pessoa vem pelo amor, ou ela vem pela dor. Então que nós sejamos inteligentes e cheguemos na cura pela prevenção. Como é que eu estou? Né? O que eu tenho que mudar na minha vida? E a gente sabe, todo mundo sabe o que precisa melhorar, né? É a alimentação, é o sono, é a hidratação, os pensamentos tóxicos, que eu acho que são os piores. O vitimismo, que eu acho que é o pior. Tudo isso a gente tem que limpar. Há também a condição dos ganhos secundários, né?
Muitas vezes a pessoa está sozinha, por exemplo, uma mãe, onde os filhos se afastaram por alguma razão. E ela tem essa doença, os filhos retornam para poder cuidar dela, e ela tem agora uma presença dos filhos que ela não tinha. Então o ganho secundário seria a presença dos filhos. Inconscientemente ela pode manter essa doença para que os filhos permaneçam próximos. Então isso é o que nós chamamos de ganho secundário. No entanto, se a vida quiser que você de fato altere as rotas, você alterará. Porque quando o corpo chega, ele começa a te alertar com os níveis e você tende a mudar, quer por sua vontade ou por uma dor maior. Isso mesmo. Doutora, se você puder dar uma mensagem às pessoas que sofrem por alguma desarmonia, algum problema, quer seja no aspecto profissional, no aspecto físico, no aspecto familiar, na vida delas hoje, para as pessoas que estão nos assistindo, que mensagem você daria a elas? Eu deixo a mensagem que a pessoa mais importante no mundo é você. Se você não se amar, e se amar implica em se cuidar, em ver o que está em desarmonia no seu campo físico, mental, emocional e espiritual e buscar ajuda, porque tem bons profissionais no mercado. Seja qual terapia for, vá buscar ajuda. Ame-se, porque se você não se amar, ninguém vai te amar. Então, procure realmente. Por isso que meu site chama www.vemcomigoserfeliz.com.br, porque eu quero ver todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo harmonizado e pleno, porque é tão bom viver em plenitude, tão bom ter uma paz, ter uma serenidade, né? Estar bem, às vezes está sem o dinheiro, mas está tudo bem, às vezes está sem o emprego naquele momento, eu estou em paz, isso não tem preço. Então, fica a minha dica aí também do meu site. Lá no site, Adriano, tem as listas, porque eu abro cursos de tempos em tempos. Então, muito tem importante. espera dos cursos. Está lá em nossos cursos, lá dentro do site, www.vemcomigoserfeliz. Então, quem quiser conhecer mais o trabalho da doutora Margarete, pode acessar também o site, pode entrar em contato através do WhatsApp. A doutora Margarete Bianchini está aqui à disposição para tornar também o seu dia melhor e mais feliz, para que você tenha maior saúde e bem-estar. Nós agradecemos, doutora Margarete Bianchini, pela sua entrevista, pelos seus relatos, por você compartilhar conosco sua experiência, seu conhecimento e sua caminhada até aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade e que cada vez mais, Adriano, você consiga levar informação aí para essa audiência, ficar com a informação fresquinha, tá bom? Muito grato, doutora Margarete Bianchini. Se você que está nos assistindo percebe que alguém da sua vida, quer seja a sua família, um amigo próximo, que precisa dessas informações, compartilhe também esse vídeo com todos aqueles que você ama e que, assim como você, buscam viver melhor a cada dia. Deixe também o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante e leve essas informações para o maior número de pessoas. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.